nessa tarde suculenta, né? Para conversar sobre a volta da Tarrafa Literária. A gente vai nesse papo conversar um pouquinho sobre o que é o festival, como que ele começou, as transformações pelas quais ele passou. E também vamos entrar um pouco aí na vida de livreiro de José Luiz Tarran. A gente se conhece, eu não vou falar há quanto tempo, mas digamos que eu era uma criança quando a gente se conheceu. E eu era quase. Você era quase, mas o importante é tudo isso para falar que o Zé Luiz tem um papel fundamental e um papel crucial na construção da nossa identidade cultural aqui na cidade de Santos e na Baixada Santista. Primeiro, enquanto ele trabalhava, né, na Livraria Iporanga, e depois quando ele abriu a Realejo, que é um ponto de referência, um local de encontro também, né, Zé? E a Realejo fica no coração de Santos, no coração do Gonzaga, e o coração de Santos pulsa na Realejo, né? A Realejo, ela fica na esquina da Praça Independência, né, que é o local da cidade onde acontecem as celebrações e as reclamações. Ou seja, a caixa de reclamações da cidade fica por lá também, e de elogios, né? De festas, de emoção pública, ligada tanto a futebol como a eleições, resultados, né? Então, é interessante a gente estar perto no epicentro, né? E uma livraria, especialmente uma livraria de rua, ela tem uma identidade que precisa ser valorizada e precisa ser mencionada. Qual é a função? Por que é importante, né? Claro que a gente vive bem com a tecnologia, a gente está aqui num formato também que está indo para a web, e existem plataformas que são felizes em cada uma das manifestações. Isso aqui, um podcast, é genial, é uma forma das pessoas também conhecerem o trabalho, e talvez seja uma herança um pouco do rádio, mas é de web, e uma livraria de rua, ela não é antiquada. Uma livraria de rua, ela é necessária dentro da paisagem urbana. Na paisagem urbana, quando o cidadão caminha e tromba com livros pela sua frente, ele lembra dessa existência, né? De existirem livros, de existir literatura, de buscar o conhecimento. Então, a gente precisa celebrar também esse formato do qual faz parte tanto as livrarias como cinema, como teatro, né? E que eles são manifestações físicas para as pessoas também lembrarem, né? Eu acho que a gente é um fosfosol da literatura. E conversa muito também com o que a gente buscou desde o começo no Juice Santos e busca hoje aqui no Juice Hub e nas nossas teses, assim, de ocupação da cidade, de valorização dos pequenos negócios, né? E desse direito à cidade, né? A gente tem estudado, o Lud tem estudado muito sobre isso, eu também, que é a gente ter esse direito de viver a cidade, né? Dessa maneira mais completa e complexa, e não só morar nela, né? Não é por acaso que você pega um exemplo como Buenos Aires ou Barcelona para dar... Santos já foi chamada da Barcelona brasileira, né, pelo Adélio Gonçalves, um romance histórico. Um livro um pouco esquecido hoje em dia. Mas não é por acaso que essas cidades têm tantos cafés nos seus térreos dos prédios, né? A pessoa fala, que bonitinho, cheio de café. Não é só bonitinho. Ele promove o encontro, que aparentemente você vê, num prédio hoje você não necessariamente vá falar com seus vizinhos. Você constrangidamente encontra no elevador, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, porque as pessoas viraram ilhas, né? Elas estão mais isoladas, apesar de toda a aproximação possível pelo abraço tecnológico, né? A gente não vê tanto isso. As pessoas estão mais tímidas ou não estão tão... Talvez porque a paisagem urbana, as cidades, além de se habitar, você precisa usufruir dela com lazer, né? Com encontro, né? Eu acho que esse convite feito por esse modelo de vida portenho, por exemplo, os caras sempre vão pro happy hour dele, não precisa parisiense ser... também, né? Horas nos cafés e tal. Não é por acaso.
é para as pessoas terem um balanço do seu dia, se encontrarem, praguejarem um pouco, ou fazerem algumas ameaças de vingança contra alguém, mas é importante esse descarrego, esse encontro, né? E que pode ser, não é alcoólico, às vezes é um café, realmente, né? É um bate-papo. E gera esse movimento, né? Porque às vezes o cara não vai lá na Realejo, a pessoa não vai lá na Realejo exatamente para consumir naquele momento, mas o diálogo acaba sendo uma construção cultural, né? Você conversar, você se encontrar, você fazer conexões entre as pessoas, porque a Realejo para mim também sempre foi um local de conexões, né? Assim como a gente tenta fazer aqui no Juicy Hub, né? A gente busca isso. E essa coisa das conexões lá sempre foi muito forte, né? Sim, eu acho que o livro ele é a liga de tudo, são os assuntos principais. O livro é a estrela da realidade, os livros são as estrelas do espaço, e nós somos os condutores. Então, é um lugar de opinião, de encontro de pessoas que às vezes não pensam da mesma forma e nem por isso vão se tornar inimigas, apesar das dificuldades recentes da polarização, né? Esse mundo mais intolerante e tal. A gente propõe, sim, o encontro. A literatura é a estrela. A música ao vivo, que a gente promove gratuitamente também, semanalmente, há 18 anos. A gente tem lá tanto o tradicional choro, né, como eventuais shows de blues, de jazz, de lançamentos de CDs. Então, tudo isso realmente propõe esse encontro. Eu acho que quanto mais a gente conseguir tirar as pessoas dessas pequenas ilhas que elas se colocaram para se encontrar e ler literatura, tomar um café, discorrer sobre o que não concorda com o que está acontecendo perto dela. Expandir seus horizontes, conhecer não só pessoas novas, mas ideias novas, né? Sim, eu acho que é um exercício de... Esse não saber quem você vai encontrar também é legal, né? Muito, demais. Porque você tromba sempre com alguém em comum, né? As pessoas que consomem literatura são muito livres, né? Muito diferente de algo previsível, né? Então, a gente que vive eu vivo numa livraria desde os meus 18 anos, estou com 51, então eu sou PhD em pessoas imprevisíveis.